vocês que estão aqui conosco hoje, e a minha ideia primeira é de compartilhar parte do dia a dia da gestão e de algumas experiências que nós temos tido ao longo da vida, seja no âmbito pessoal e profissional. Eu tenho tido a chance de ir ao Mato Grosso nos últimos 14 anos, não é, em parceria com a SR, que também eu agradeço a oportunidade e o convite. E, nesse sentido, eu tenho tido a oportunidade de conhecer, alguns colegas estão aqui conosco, inclusive, não tenho como nominar todos vocês, mas eu agradeço a presença. E, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João Palmeira, eu trabalho com pessoas profissionalmente há 2 décadas, não profissionalmente há 2 décadas e 1 ano. Os últimos 41 anos, mais ou menos perto dos 15, eu comecei a trabalhar com o trabalho voluntário. E dos 15 até os 36 aproximadamente, o meu trabalho voluntário ele transacionou em várias situações e em regiões diferentes, tanto em São Paulo, onde eu estou hoje, como em outros lugares. O fato é que com os 36 anos, o Paulo, presidente da Franklin Covey, que é uma das empresas para quem eu, a SR, temos aí um trabalho conjunto, ele me convidou para fazer parte do grupo de consultores. E, nesses últimos 20 anos, eu tenho tido a chance de poder trocar o conhecimento, de aprender e a compartilhar parte daquilo que eu tenho vivido e que eu tenho aprendido. E hoje, a minha principal ideia, o principal objetivo aqui é compartilhar um pouco daquilo que eu vi e vivenciei. E, com a ajuda de vocês, né, de alguma maneira, contribuir. O Janeiro Branco ele foi instituído por Leonardo Abraão, que é um rapaz, um psicólogo, não é, da mesma região da minha mãe. E eu lembro que a ideia principal que ele teve há muito tempo atrás, 2014, era de criar o equilíbrio, ou de chamar a atenção, melhor dizendo, para o equilíbrio emocional e para o equilíbrio mental, que é o mote de toda a discussão de hoje aqui, dos exemplos que eu pretendo compartilhar com vocês. Nesse sentido, eu gostaria de saber de vocês quem reconhece algumas dessas coisas que aí estão. Isso que vocês estão vendo, em 1977, esse aparelho de toca-discos, toca-fita de rádio, é chamado de 3 em 1. Era o topo, e a minha mãe havia comprado esse equipamento. E eu fiquei deslumbrado. E, por muito tempo, eu ouvia a música e gravava numa fita cassete como essa. Para quem não sabe o que é fita cassete, é essa laranjinha que você está vendo aí com 60 minutos, que adorava fazer com que a gente passasse raiva, porque cabia poucas músicas, né? Quando muito 20, e geralmente a fita ela dobrava, e você precisava de uma caneta para rebobinar. Se você olhar bem, talvez aqui algumas das situações, como essa bala soft. Alguém aqui teve a oportunidade de experimentar a bala soft e se engasgar com ela? Não? Provavelmente alguns, muito bem. Alguém aqui usou quichute ou conga? A quichute, muito bem. Estou vendo que não estou sozinho aqui. Ou talvez tenha eu usei tudo. Talvez tenha pedido à mãe, não é? Para que pudesse ir até a feira só para buscar um... Como é que chama isso? Talvez um chup-chup, né? Só por causa da arminha ou do carrinho, como esse que vocês estão vendo. O fato, pessoal, é que ao longo dos anos muita coisa aconteceu. Essas coisas que vocês estão vendo, talvez para a grande maioria, seja peça de museu, mas foi a minha realidade nos últimos quase 58 anos. E durante esse período de tempo, o que a gente pode perceber foram as mudanças. Nessas últimas 5 ou 6 décadas, muita coisa aconteceu. Hoje, todos nós temos muito mais opções. E o fato é de que nós temos acesso à escolha, porque o aparelhinho de celular que nós carregamos na mão nos dá a condição de acessar, olhar, pensar, refletir e aprofundar. E, portanto, fazer escolhas diferentes e talvez melhores para a nossa vida. Nesse último período também, a economia se tornou global. Aquilo que a gente via, né, no mapa e que tinha uma divisão geográfica simplesmente acabou. Nós estamos vivendo uma guerra. Essa guerra está acontecendo lá, bem longe da gente, entre União Soviética e Ucrânia, mas o preço do petróleo foi impactado e nós sofremos aqui. Geralmente, não é, aquilo que valia e que tinha preço
talvez hoje, foi relegado a segundo plano. O conhecimento se tornou mais importante de qualquer estrutura. Todos nós aqui utilizamos o WhatsApp, e particularmente o WhatsApp foi comprado alguns anos atrás por um valor entre 19 e 22 bilhões de dólares, o que na época perfazia mais de 80 bilhões de reais. Veja, uma plataforma que não dá lucro, mas transaciona a informação de 20% da população do mundo. Uma outra situação foi que as mudanças começaram a correr numa velocidade cada vez maior. E essas mudanças, grande parte de nós tem tido a oportunidade de presenciar. O interessante é de que elas acontecem, e para muitos é comum, mas para aqueles da minha geração que viram as mudanças virem acontecendo, conseguem perceber essa velocidade. Uma outra variável importante, inovação. A inovação, ela tem trazido nos últimos anos um ganho exponencial da produtividade. IGPT, talvez os senhores tenham ouvido falar, é um site de inteligência artificial que consegue escrever um artigo sobre qualquer assunto em míseros 2 segundos. Você faz uma pergunta ou uma sugestão e ele começa a escrever. Com profundidade, com base. Algo inimaginável. E o interessante é que na medida em que você acessa, ele aprende com você. Vantagens hoje são temporárias. Bancos como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, bancos centenários, são afrontados por uma fintech chamada Nubank, que não é tida como oficialmente como um banco, mas tem todos os serviços do banco. E, na verdade, tem uma década, ou um pouco mais de uma década de vida, e se tornou o maior banco eletrônico do mundo. Então, a gente chega a uma primeira conclusão. Cuidar da saúde mental é importante, porque nós precisamos estar preparados para as mudanças. Na década de 90, quando eu comecei os meus negócios, houve uma época em que eu tinha uma empresa de paisagismo, box no CEAGESP de São Paulo e uma empresa de aquecimento solar. Naquela época, houve um momento da minha vida que tinha uma nuvem preta bem aqui em cima e chovia aonde eu andava. Eu dormia preocupado e acordava cansado. Já aconteceu com você? De ter uma noite em que você revirou de um lado para o outro, que as preocupações ficaram indo e vindo e você não conseguiu descansar? Dormiu muito pouco ou quase nada? Eu passei por isso por muito tempo. Muito tempo. E naquela época, uma conjunção de fatores aconteceram mais ou menos dentro de 30 ou 60 dias, talvez. Naquele momento, eu ouvi uma história. A história dizia o seguinte: um casal recebeu de presente de casamento uma plantinha, uma muda de planta. Ela era chamada de árvore dos problemas. E a sugestão da pessoa que presenteou foi simples: planta na entrada da porta da tua casa. Essa árvore não vai chegar mais que 1,5 metro de altura. E você terá sempre ela verdejante. Passados os anos, a planta cresceu, atingiu o status de 1,5 metro, e aquele casal já tinha 2 crianças pequenas. O rapaz trabalhava numa serralheria, e numa noite ele voltou para casa, mas a mão havia sido cortada porque naquele dia ele teve um acidente. O corte foi tão profundo que o chefe precisou levá-lo para o hospital e do hospital para casa. Quando ele entrou pela porta, o seu chefe viu que ele passou a mão na planta, entrou. As crianças pequenas pularam no colo do pai, querendo saber o que era aquela marca. Ele sentou no chão e começou a tentar explicar para eles o que era. O chefe, olhando para aquela situação, se despediu e disse o seguinte: vem cá, não está doendo? Falou, tá, muito, está latejando. Eu não entendi. Não entendeu o que, chefe? Eu não entendi. A hora que a gente chegou, você passou a mão na árvore. A hora que você entrou, você sentou no chão e brincou com as crianças, explicando para eles como se nada tivesse acontecido. Não estou entendendo. Ele disse, chefe, quando eu me casei, eu ganhei essa planta. Ela era pequenininha e me disseram para eu plantar aí onde ela está. E me disseram que ela não passaria dessa altura. E me disseram que o nome dela era a árvore dos problemas. Com o presente, veio uma sugestão. Que todos os dias que eu chegasse em casa, antes de passar pela porta, eu passasse a mão e deixasse ali os problemas. E entrasse e pudesse usufruir o melhor possível da minha casa, fazendo dela de verdade um lar. No dia seguinte, ao sair pela porta, eu deveria passar a mão, levar os problemas para resolver. Uma história tão simples teve um impacto gigantesco comigo, porque a partir daquele momento, entre outras 2 histórias que eu ouvi, e a pesquisa que eu começava a fazer com a Franklin Covey, discutindo o conceito de proatividade, baseado na vida de Viktor Frankl, fez com que eu refletisse sobre a árvore dos problemas. Eu morava numa casa em que o piso era frio
E na porta de entrada não tinha como colocar uma planta, mas tinha como colocar um vaso. Eu trabalhava com paisagismo, adivinha. Aquele símbolo fez com que eu repensasse muito daquilo que me consumia as noites de sono. E, paulatinamente, eu consegui ir me livrando desse tipo de pensamento e comportamento. Então, o que eu gostaria de convidá-los a refletir, ao final de cada ponto que eu vou compartilhar com vocês, são sugestões. E a minha sugestão para você é: tenha papel e caneta, se você quiser, para anotar essas reflexões ou sugestões que eu pretendo compartilhar com você aqui. Não só baseada na ciência, mas baseada, mais do que tudo, no meu dia a dia. Alguns anos atrás, um escritor chamado Bauman descreveu com muita propriedade a nossa realidade. O que me chamou a atenção, quando eu tive a oportunidade de ver, foi de que ele chamava o nosso momento de modernidade líquida. O interessante disso era de que o conceito era de que a mudança ela estava presente na nossa vida, e ela está, mas que, além disso, essas mudanças deveriam ser benéficas e a gente deveria estar preparado para isso. A discussão se estendeu, tomou forma, e eu já tive a oportunidade de compartilhar e ouvir pessoas dizendo que as relações hoje são líquidas. Os valores vão mudando ao longo do tempo e as pessoas vão mudando aquilo que realmente, para elas, pelo menos, tem maior ou menor valor. As relações se tornaram de verdade líquidas. E isso tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. Quando eu li e quando eu vi algumas pesquisas, um ponto que me chamou a atenção foi uma pesquisa do Exército Americano. A pesquisa que eles fizeram, eles identificaram que logo após o término da Guerra Fria, lá por volta de 1980, haviam situações que podiam ser observadas claramente. Essas eram as situações. Tudo se tornava volátil, incerto, complexo e ambíguo. E o acrônimo se tornou VUCA. O que significava cada uma desses conceitos. O primeiro conceito era em relação à velocidade das mudanças. Nesse sentido, eu me lembro de quando o muro de Berlim caiu. Separava a Alemanha em 2 pontos. E o que me chamou a atenção naquele momento é que eu tinha tenho um primo que mora na Alemanha, e eu tinha pedido para ele um pedaço da pedra. Claro que ele não me deu, mas eu queria ter aquele simbolismo. E foi algo que mexeu com o mundo inteiro. Mais tarde, eu fui à África. E quando eu fui à África, pela primeira vez, muita coisa me chamou a atenção. A beleza da vegetação, esse pássaro azul que vocês estão vendo aí, ele estava na minha mesa, enquanto eu estava almoçando, no meio de um safari que nós fizemos. Ele já estava acostumado com as pessoas e pronto para comer o que eu estava comendo. Mas entre as coisas que me chamaram a atenção foram as situações que ocorreram na África do Sul no apartheid. Para aqueles que lembram, o apartheid era a segregação entre negros e brancos. E quando essa situação se colocava, o que acontecia é de que houve, por muito tempo, uma briga que levava à morte de muitas pessoas. Mas em 1996, um amigo meu, que tinha ido à África do Sul, muito antes de mim, para fazer o que eu fazia, ou seja, para trabalhar numa consultoria, ele compartilhou uma leitura comigo, anos mais tarde, falando sobre o que ele tinha visto, ouvido lá durante esse período. E a leitura vinha ao encontro da situação que ele percebeu. As pessoas que tinham lutado contra o apartheid tinham para si, muito claro, um objetivo. Era para eles uma questão de honra. Eles viviam para tentar acabar com essa segregação. O interessante é de que a vida naquele momento colocava sempre em risco, porque negros e brancos estavam em confronto. Mas, apesar disso, tinha uma pitadinha de sal. Para alguns, era emocionante, e eles gostavam do desafio. Acontece que, quando o apartheid foi colocado por terra, a euforia, que levou ainda algum tempo de comemoração pelo acontecimento, ela foi se esvaindo. Na medida que ela se esvaía, o tédio e o vazio começou a tomar conta de muitas das pessoas que lutavam contra o apartheid. O interessante é de que elas se sentiam perdidas porque elas não tinham mais um objetivo. Essas mudanças sem precedentes levaram as pesquisas a entenderem que a incerteza ela se tornou algo extremamente comum, mas particularmente, talvez você se lembre,
Você consegue se lembrar onde você estava? No evento das Torres Gêmeas? Provavelmente você não lembra o que comeu antes de ontem no café da manhã, mas lembra desse acontecimento. Eu estava caminhando na rua, passei por um bar e havia uma televisão. O que me chamou a atenção foi o jeito que as pessoas estavam olhando para o que viam na TV. E quando eu olhei para a TV, o primeiro prédio tinha sido implodido. O interessante dessa situação é que essa pesquisa mostrou de que as escolhas se tornaram, em tese, né, conscientes, mas quando você faz uma escolha, você leva o bojo de outras tantas que não estão tão claras assim e que talvez não sejam conscientes para você e nem para mim. Como trabalho muitas vezes de crianças lá do outro lado do mundo para um equipamento esportivo que você esteja usando nos pés, por exemplo. O interessante é de que as pessoas começavam a buscar respostas e não havia só uma. E o mercado levou tempo para acertar isso. Então, diante disso tudo, a grande questão era o que esses estudos e essas pesquisas demonstraram. Elas demonstraram que o mundo estava em, eu diria, de que uma ebulição. E essa ebulição, ela fez com que a OMS, identificando todas as consequências inerentes a esse crescimento expressivo, chegasse a alguns números absurdos. 1 bilhão de pessoas no mundo estavam sendo impactadas em sua saúde psicológica. Os números eram impressionantes, porque tanto de ansiedade como de depressão, 1/3. Muitas pessoas impactadas, adoecendo e, obviamente, tendo consequências de toda sorte. Mas esse período ele foi interrompido e um novo período aconteceu com o vírus. O Covid ele trouxe uma nova visão e novas pesquisas fizeram com que as pessoas pudessem olhar para a realidade até então do mundo VUCA e tivessem uma percepção diferente. A percepção da fragilidade, do alto grau de ansiedade. Em 2019, quando essa pesquisa foi lançada, a OMS disse que aqui no Brasil haviam 18,7 milhões de pessoas ansiosas. E nós fomos alçados ao primeiro lugar. O interessante é de que as pesquisas e as discussões disseram o seguinte: os planejamentos de longo prazo talvez tenham que ser revistos. E tiveram. Aqueles que participam, não é, de diferentes instituições verificaram que no começo do ano de 2020, em março, abril, eu lembro que na reunião de conselho que nós tivemos logo após março, quando o vírus já estava aqui no Brasil, nós fizemos algumas projeções, erramos em todas elas. Todas elas. A pior projeção não chegou a 5% do que viria a acontecer. Quando a gente sentou em maio para discutir, a gente só tinha uma certeza: ninguém sabia nada. E o mais interessante é de que perguntas eram levantadas, mas cada vez que, em tese, se achava uma resposta, a pergunta mudava. Outros números impressionaram. 129 milhões de pessoas foram impactadas, de alguma maneira, em sua saúde mental e emocional em apenas um ano. E quando nós olhamos para isso, eu me lembro bem, e talvez você se lembre, nos momentos em que você ficou confinado dentro da sua casa, dentro do seu apartamento. Eu passei a ir à padaria, a ir à farmácia e a ir ao supermercado como se fosse um passeio. Eu morava num condomínio onde haviam muitas pessoas idosas. E aí, então, os riscos e todos os cuidados foram colocados como normativas que a gente devia seguir. E alguém teve uma feliz ideia, colocou no quadro de avisos o seguinte: se você precisar fazer compras, por favor, fale comigo. E eu coloquei o meu nome e meu telefone, e eu passei algum tempo levando pessoas para ir à farmácia, para ir ao mercado, para ir à padaria. Para que elas pudessem, como no caso da minha mãe, que também era idosa, ter o mínimo de conforto, por estarem num cárcere privado como eu estava naquele momento. E o que acontece nesse período de transformação é que um ano depois, nós tivemos ainda mais números impressionantes que fizeram a gente repensar. O nosso Ministério da Saúde chegou a esse número de brasileiros sofrendo de depressão acima de 18 anos. Então, tudo
isso trouxe uma série de resultados e consequências. E dentro desses resultados e consequências, o que é que todos esses números eles nos convidam? Eles nos convidam a pensar sobre a importância da nossa saúde e das pessoas que a gente ama. Quando a gente fala de equilíbrio emocional, nós estamos falando da tomada de consciência, de tudo aquilo que nos envolve, dos processos de estar no trabalho ou dentro de casa. Ao fazer uma mentoria com um executivo, logo em início de 2021, ele estava reclamando comigo de ter que ficar em casa a maior parte do tempo. Aí eu relembrei que 2 anos antes a gente tinha sentado para discutir sobre gestão de tempo. E no planejamento que ele fez, ele queria ter 1 ou 2 horas a mais com a família. Aí eu relembrei. Eu falei assim, quanto tempo você leva para chegar Você levava para chegar no escritório de carro aqui em São Paulo? Eu falava, dependia do horário que eu saía. Eu sei, mas é a média. Eu falei, 1 hora. 1 hora para ir, 1 hora para voltar? Às vezes um pouquinho mais. 2 horas por dia? Uhum. Agora você está trabalhando em casa. O que você está fazendo com essas 2 horas? O que é que você fez durante o tempo em que você esteve em casa? Ou está agora, se o seu trabalho é híbrido? Nesse bate-papo, ao pensar a respeito do equilíbrio emocional, o nosso desafio é identificar e olhar para si, ao olhar no espelho, e reconhecer muitos comportamentos, e talvez dar nomes e olhar as experiências sem querer colocar nos ombros de alguém uma responsabilidade que era nossa. Porque esse executivo estava dizendo que era difícil conviver com todo mundo fazendo zoeira e ele no meio de uma reunião importante da empresa. E algumas pessoas que eu conheci, a proximidade que o Covid trouxe criou separação de corpos. O interessante é que quando a gente avalia o comportamento das pessoas, todos podem olhar para a mesma coisa, mas ter percepções totalmente diferentes. Alguns olham para o limão e só lembram da sua acidez. Outros olham para o limão e pensam numa possível oportunidade de aproveitar o que o limão pode oferecer. Eu lembro que a minha avó dizia que a avó dela dizia que para cada filho plante um pé de limão. A ciência descobriu que o limão tem uma infinidade de propriedades e ainda vem descobrindo. Os antigos já sabiam disso. O fato é que existem pessoas que olham só para a acidez e não conseguem perceber que quando elas olham para outras situações, para situações que podem criar daquele desafio algo bom, eles estão em desequilíbrio. Mas quando a gente consegue perceber que mesmo em situações difíceis é possível olhar com um olhar totalmente diferente, o ambiente pode ser o mesmo, mas a resposta a gente tem o direito de escolher e ela pode fazer a grande diferença. Alguns anos atrás, quando a minha avó faleceu, eu cheguei ao cemitério e haviam algumas amigas delas rezando um terço. O corpo ainda não estava lá. Logo em seguida chegou meu tio, filho dela. A gente se abraçou. E eu não sei por quanto tempo, mas por um bom tempo. Eu chorei sem conseguir parar. A morte da minha avó me fez um alerta. Eu amava a minha avó de coração. Ela sabia que eu amava. Eu trocava baile para ficar com ela no sábado à noite. Muitas vezes eu ia até lá, tinha baile, para quem não sabe o que é baile, é a atual balada, e eu sentava com ela e ela começava a contar os causos, e eu ficava lá. Ela sabia que eu a amava e eu já tinha dito. Mas o que aquele momento desafiador me fez refletir? A minha relação com a minha mãe. Porque sempre que eu sentava com a minha mãe, eu estava com pressa. E muitas vezes ela falava alguma coisa, eu dizia, tá, mãe, eu já entendi essa história, a senhora já me contou. E eu lembro que ela ficava doida da vida comigo. Com uma situação desafiadora da morte da minha avó, que eu amava de paixão, eu revi meu comportamento. Eu disse, quer saber de uma coisa? Daqui para frente, todas as vezes que eu sentar com a minha mãe, vai ser como se fosse a primeira vez. E mesmo que ela conte a mesma história pela 10ª vez, eu vou ouvir como se fosse a primeira. Será que é preciso que a gente possa mudar o comportamento e a consciência? Tem que acontecer alguma coisa difícil e dura assim? Para pensar. Que comportamentos, talvez, seja preciso? Porque quando a gente fala de equilíbrio, e de equilíbrio mental em particular, não significa que você vai se livrar de todos os desafios da vida, de forma alguma. Eles fazem parte da nossa realidade.
Há uma filosofia que diz que é necessário haver oposição em tudo. Mas para pensar que, assim como eu aprendi a dar maior valor para a minha relação social com a minha mãe, em razão da morte da minha avó, provavelmente você também passou por algum desafio, mas que te trouxe algum ganho. A grande questão é, você está olhando para o limão ou para a limonada? Ao pensar nisso, muitas vezes, o grande desafio é de que a gente permite que os pensamentos e as emoções negativas tomem forma. E isso acaba desequilibrando mental, emocional e fisicamente. Então, quando nós pensamos nisso, às vezes a gente dá um cuidado bacana para a dieta. Eu, particularmente, comecei a minha esse final de semana. E sabe por quê? Alguém já fez bioimpedância? Esse exame mostra quanto você tem de gordura no corpo. E o pior, ele te dá a idade do seu corpo. Eu estou com 57 anos, como vocês podem ver, com esse corpício de 56. Sabe quanto bioimpedância me deu? 67. Diz que eu tinha um montão de coisa boa, mas a minha gordura corporal, entre outras coisas, está muito acima do ideal. Pensei comigo, não, eu vou mudar o meu hábito alimentar. Eu vou fazer mais exercício. E eu já vinha fazendo, porque eu me mudei para a praia, eu estou 18 meses aqui, e eu tenho um calçadão maravilhoso ali, e o mar como quintal. Mas eu resolvi que agora, além de caminhar, eu vou andar de bike. Está ali parada na minha sacada e vou nadar. Vou voltar a nadar. Coisas que eu gosto, mas que eu deixei de lado. Coisas importantes que a gente dá valor muitas vezes, como qualquer outra coisa valiosa. E aí eu te pergunto, você cuida da sua saúde? Tem cuidado dela bem? Tem feito exercícios? O que você valoriza? Porque a gente às vezes dá valor para isso, mas esquece da parte psicológica, que precisa de equilíbrio, que precisa dos mesmos cuidados. Então, eu gostaria de convidar você a pensar como Abraão, lá, ao sugerir o Janeiro Branco, não é? Deu start para refletirmos a respeito do equilíbrio. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos de equilíbrio que talvez possam contribuir para uma maior reflexão. O primeiro deles é o conativo. Aqui a gente está falando de intenção e vontade. Provavelmente você agora, na virada do ano, deve ter colocado para si alguns objetivos e metas, não é? E falou, vou fazer, vou ler, vou estudar, vou correr, vou um monte de coisa. A grande questão é que quando a gente para pensar em metas, você já estabeleceu uma meta e não conseguiu cumprir? Lembra de alguma? Provavelmente você tem um monte de desculpa concreta para dizer, não fiz por causa disso, disso, daquilo, e todas elas são justificáveis. Só tem um problema. Te leva para longe do que é importante para você. A justificativa pode ser boa, mas o resultado não é. Então, quando a gente para pensar nisso, simplesmente dizer que vai fazer e anotar numa folha de papel, como muitas vezes a gente lê ou ouve, não é suficiente. Nem simplesmente dizer, eu quero, também não é suficiente. Você precisa de algo mais, e esse algo mais vem do comprometimento. Então, você pode se perguntar, o que eu preciso fazer? Eu vou compartilhar com vocês. Essa foto que vocês estão vendo é dessa aliança que está na minha mão. E essa aliança eu comprei por dois motivos básicos. O primeiro é porque eu achava ela muito bonita. Eu vou pedir para você, Jean, que coloque no mudo, porque alguém talvez está com o microfone aberto e talvez não consiga me ouvir muito bem. Segue aí? Se não conseguiu, eu posso tentar. Achei. Ok. Então, eu, quando comprei essa aliança, eu comprei por dois motivos. O primeiro, estético, porque eu achei ela muito bonita, e eu já tinha até a ideia de comprá-la. Mas, particularmente, porque naquele período, quando eu a encontrei por um preço que eu achei que valia a pena comprar, eu tinha discutido com executivos a importância de criar alianças. Nós estamos falando no ambiente laboral, mas eu trouxe alguns exemplos. Entre eles, o exemplo cristão. A aliança entre homem e Deus. Nós trouxemos para um ambiente social a simbologia de uma aliança entre homem e mulher, que passa desse dedo para esse aqui. Naquele momento, e depois daquela reunião, tendo essa aliança como principal símbolo para mim, eu tomei uma atitude. Eu comprei a aliança pensando o seguinte, tudo que eu começar, eu termino. Sem exceção.
eu vou até o fim. Nessa semana que eu comprei, eu estava na Bahia, e eu ia falar sobre inovação na semana seguinte, e o colega na Bahia disse o seguinte, olha, o fulano de tal, ele escreveu um livro, e o livro é bem bacana. Eu entrei na Amazon, comprei o livro, mandei entregar aqui em casa, cheguei aqui no sábado, o livro estava aqui, peguei o livro, olhei para a aliança. Falei, quer saber de uma coisa? Se eu começava até o fim. Abri a capa e li o prefácio. Eu estava tranquilo, naquele sábado fui para a praia. Levei uma cadeirinha, sentei e passei das mais ou menos 10h30, 11 horas, até 3, 4 horas da tarde. No domingo, levei um guarda-sol, a cadeira, e das 11 às 16, eu li 180 páginas. Faltava 20 para terminar. Vim para casa, estava cansado, tomei um banho, almocei na praia, comi pastel e li o livro. Para mim, essa aliança tem um símbolo. Meu perfil comportamental mostra que eu sou bom de abrir possibilidades, mas eu não sou tão bom em fechá-las. Eu preciso ter alguém me cutucando. O perfil comportamental, quando estudado, mostra que tem gente que é bom para começar, mas pode ter dificuldade para terminar. Já aconteceu com você ou acontece? Existe o oposto. Tem gente que é muito bom para terminar, mas titubeia na hora de iniciar. Então, quando a gente toma consciência disso, eis aí uma das chaves. Você tem que saber quais são as suas fortalezas e fraquezas para poder trabalhar. E o que você pode fazer de prático? Você precisa identificar que não só escrever um objetivo ou meta é suficiente, não só o desejo de atingi-lo, mas é preciso comprometimento. E a melhor maneira de você fazer isso é atrelando a coisas que são importantes para você. Seus valores, princípios ou seu legado de vida. Algo que você queira compartilhar ou deixar para a posteridade, para os seus filhos, para a sua família, para as pessoas do trabalho. Se você linkar qualquer um desses três, você tem sérias chances de ir à frente e executar, mesmo que tenha que parar no meio do caminho por qualquer motivo. Como, por exemplo, começar um MBA e tendo que ajudar a família, ter que suspendê-lo para colocar o dinheiro para ajuda. Se isso vier a acontecer, e se estiver atrelado a valores, princípios ou legado aos três, com certeza, a hora que você puder, você volta. Aquela meta, ela não se perde no meio do caminho. Mas a pitada aqui, sabe qual é? É atrelar essas coisas que você quer de verdade, a felicidade, a olhar para a sua realidade e identificar que coisas importantes você realmente quer e precisa fazer que vão te trazer satisfação e prazer. Então, eu gostaria de fazer uma rápida reflexão. Eu te convido para pensar. Quando você olha para a sua vida nesse momento, eu vou te convidar a fazer uma resposta, se você quiser, anote ou não, mas antes disso, eu te peço para fazer um exercício simples. Respire profundamente e solte contando até 10, por 3 vezes. Respira. Respira de novo. Última vez. Seu cérebro é altamente sensível à oxigenação. Quando nós estamos num momento de desafiador, de dor, de incerteza, às vezes de mágoa ou de desespero, a respiração pode fazer uma grande diferença. Os indianos já sabiam disso. A ciência comprova isso atualmente. Então, a minha pergunta para você é essa. Como é que você se sente agora, nesse momento? Se eu fizesse essa pergunta para o número de pessoas que existem no mundo, provavelmente a gente teria 8 bilhões de respostas diferentes. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouquinho mais à frente. Você se sente feliz hoje? Então, eu vou pedir a você, se você está com papel e caneta, para você dar uma nota de 0 a 10. Você se sente feliz com aquilo que você tem colhido em termos físicos, sua saúde? 10, eu diria excelente. O 0 está uma desgraça. Você já está vendo São Pedro e já está te pegando pela mão. Dá uma nota. Sua espiritualidade, que nota você daria? Suas crenças mais profundas. Você tem procurado fazer algo que possa te encher de fato e de direito? Que possa te preencher lá no fundo da alma? Que nota você daria? No trabalho, a sua capacidade cognitiva de aprender e de fazer entregas, que nota você dá? E, finalmente,
nas relações sociais, no trabalho com as amizades e em casa com seus amores, pode dar 2 notas diferentes. Que nota você daria? Quando nós paramos para pensar sobre a nossa vida, a felicidade, ela se torna uma consequência quando as nossas escolhas são baseadas naquilo que realmente tem valor. Então, uma das minhas sugestões é: as escolhas que você fizer para esse ano, façam baseadas naquilo que te faz feliz. Você vai se sentir muito mais equilibrado quando você tiver que dizer não para alguma coisa. Um outro ponto é a atenção. Muitas vezes a gente não se dá conta, né? Mas é preciso manter foco para conseguir resultados. E é muito fácil ir para os extremos, da hiperatividade ou da hipoatividade. E quando a gente vai para um extremo ou para outro, no caso da hiperatividade, a profusão de pensamentos, às vezes o alto grau de excitação, não deixa a gente ir até o fim. Não deixa a gente nem começar direito alguma coisa, porque a gente pula de um galho para o outro. Isso não ajuda a atingir objetivos, não ajuda a cumprir ou a conseguir o que é importante. E, por outro lado, a outro ponto, né, a hipoatividade, ele faz com que a gente fique num estado de flacidez, que é mais ou menos como um barquinho que está ao léu, sem remo, e que também leva para longe dos objetivos. Como diz a música, a nossa mente vagueia e a gente não chega em lugar nenhum. Então, ao pensar nisso, há muitos caminhos para você poder criar ou melhorar a sua capacidade de equilíbrio atencional. Talvez você já tenha utilizado ou tentado a meditação. Eu gostaria de compartilhar com vocês exatamente a situação de meditação, que é uma das possíveis sugeridas por pesquisas. E vou mostrar a vocês um trecho de um filme baseado em Comer, Rezar e Amar, em que ela se vê em uma situação que talvez você tenha vivido, se você já tentou entrar num momento de meditação. Ou talvez tente entrar, não é? Olha que interessante. Tá bom. Simplesmente esvazie a sua mente. Respire. O que eu vou fazer quando esse ano acabar? Onde é que eu vou morar? Talvez em Chicago. Puxa, eu podia construir um quarto de meditação. Não, para de pensar. Por que isso é tão difícil? Fala sério, Corella. Como é que ela faz isso? Ela parece a sortuda da Madre Teresa. Ai, meu Deus, me mata. Quem está no fosso hoje? Cala a boca. Parece que está lutando com crocodilos gigantes. Olha só. Você que é tão esperto, o que está fazendo aqui? Acho que estar aqui já nos torna espertos. Quer falar sobre o que te preocupa? Não, com você não. E eu não estou preocupado, obrigada. Eu estou aqui. Vai falar sobre isso comigo mais cedo ou mais tarde. Eu não consegui me concentrar, tá? Eu só consigo ficar pensando na minha sala de meditação e na decoração. Tá brincando comigo? Você está brincando comigo? A sala de meditação está dentro de você. Decora isso. Você sempre fala através de mensagens? Sempre. E aqui vai outra. Tente aprender a escolher seus pensamentos da mesma forma que escolhe suas roupas todos os dias. É uma habilidade que pode cultivar. Você quer vir aqui e controlar tanto sua vida? Trabalhe sua mente. É a única coisa que deve controlar. Porque se não dominar seus pensamentos, terá problemas sempre. Eu estou tentando. Mas esse é o seu problema. Pare de tentar. Se entregue. Vá lá para o jardim, sente lá, acalme a sua mente e observe o que acontece. Por que não deixa as coisas rolarem? Quando nós olhamos aqui, a grande questão é, e eu já ouvi muitas vezes, pessoas dizendo, eu tentei, mas não consegui. Talvez tenha vivido algo semelhante a ela. Os pensamentos, de fato, são difíceis de serem controlados, né? Mas buscar silêncio e paz é um caminho. Essa é a única maneira? Não. Mas é uma maneira que eu posso dizer que vale a pena e faz toda a diferença. Eu custei para aceitar que a meditação pudesse fazer grande diferença. Eu tinha um amigo consultor que a pressão arterial dele foi ao pico de 22. Eu tenho pressão alta, a minha é 14/9. E depois dele fazer por um período de tempo, né, de 6, 7, 8 meses, e conseguir resultados interessantes, eu falei, eu gostaria de conhecer um pouco melhor. Ele me deu um livro e eu me matriculei e fiz meditação transcendental.
nós usamos um mantra. Eu confesso que eu não sou meditante praticante, não é? Eu não faço, como foi sugerido, 2 vezes por dia, mas eu tenho feito sempre que necessário e possível. Alguns anos atrás, antes do Covid, eu particularmente cheguei ao Mato Grosso e fui dar uma aula no nosso MBA, parceria aí com a SR, talvez a Diane lembre disso. O avião atrasou e eu cheguei, era parte da tarde, não dava para ir para o hotel para descansar. Mas eu estava morto porque eu tinha tido uma noite um pouco cansativa, eu tinha trabalhado em algumas coisas e eu estava morrendo de sono. E a minha aula ia ser das 18h30 até as 23h. Então eu disse para ela o seguinte, vou fechar os olhos. Quanto tempo a gente leva para chegar? Ela falou, 15, 20 minutos, dependendo, não sei, um pouco mais, talvez um pouco menos. Eu falei, então, enquanto você vai, eu vou meditar. E eu sentado do lado, no banco do passageiro, fui meditando. A aula começou às 6h30. Eu fui lembrar que eu estava cansado, de verdade, quando eu estava no hotel às 11h30 da noite. Muitas vezes também usei a meditação para dormir. Apesar da meditação ser feita para ação, nas vezes, infelizmente foram poucas, eu acordei à noite e o sono foi embora, eu usei o mantra para poder conseguir dormir. E todas as vezes, 100% das vezes, eu consegui. Então, fica aqui uma outra sugestão. Busque pelo equilíbrio. Ou através da meditação, ou de outra maneira que você conseguir, mas busque o equilíbrio. É a maneira pela qual você pode aquietar a sua mente e, consequentemente, o seu coração. Um outro equilíbrio que eu gostaria de mencionar é o cognitivo. E quando a gente fala dele, obviamente, nós somos a somatória de 2 variáveis. A essência, se você é uma pessoa extrovertida, será a vida inteira. Se você é introvertida, idem. E a experiência, que faz com que o extrovertido saiba a hora de falar e o introvertido possa lutar contra a sua introversão e falar para quem quer que seja, em qualquer situação. Onde é que está o grande desafio do processo? É que, como as experiências vão sendo acumuladas, às vezes, nós criamos mapas de mundo. E esses mapas de mundo fazem com que a gente crie interpretações que nem sempre são as mais corretas. E esse tipo de distorção pode ser altamente prejudicial. Para pensar, se você já não julgou alguém pela capa. Eu, particularmente, sou julgado até com uma certa constância. Por quê? Porque, por exemplo, o racismo no Brasil, ele é estrutural e é velado. Então, muitas vezes, as pessoas, até que eu prove que eu sei do que eu estou falando, têm uma impressão. E é claro que isso não é escancarado, como no caso do apartheid, mas você percebe quando isso acontece. Eu, felizmente, tive uma mãe que me orientou de tal maneira em que lidar com isso, para mim, se tornou algo ok. E não fez com que eu tivesse, não é, uma mágoa ou qualquer outra reação. Mas o grande desafio é de que, muitas vezes, nós, ao olhar para alguém, que talvez já tenha acontecido com você no trabalho, num primeiro momento, já ouvi de pessoas dizerem, meu santo não bateu. Mas pare para pensar, você já viu alguém, talvez seu santo não tenha batido, e ao longo do tempo, você descobriu que era uma boa pessoa? Já aconteceu com você? Você diz assim, putz, eu estava errado. Ou o oposto. Você foi de cara, não é, de bem com aquela pessoa, e lá na frente se diz, gente ruim. Então, veja, qual é o ponto aqui? O que é que envolve? Nós somos convidados a rever alguns conceitos, alguns vieses cognitivos que podem acontecer, deixando de lado aquelas figuras ou estereótipos que a gente cria em razão de alguém ser diferente da gente. Às vezes, nós criamos expectativas em relação a algo ou alguém, e as coisas não acontecem como a gente espera. Em qualquer um dos casos, a frustração, ela se torna uma parceira. E sabe qual é um dos grandes motivos? Talvez, nesse trecho de vídeo, a gente consiga perceber. Sabe qual pode ser um dos grandes desafios? O condicionamento.
Algum tempo atrás eu vi essa imagem, ela me chamou a atenção, mas o que me chamou a atenção mais do que tudo foi a comparação, porque a imagem dizia que nada destrói o ferro, a não ser a própria ferrugem. E a comparação aqui é de que nada destrói o ser humano, a não ser os seus próprios pensamentos, se assim ele o quiser. Então, quando nós olhamos para essa realidade, e talvez estejamos condicionados a olhar por um viés e acreditar que a nossa visão de mundo é universal, é correta, e que qualquer um que não pense ou não veja o que eu vejo está errado, somos convidados a rever e a testar essas certezas absolutas, algumas de nossas crenças, para checar se nós não estamos condicionados a reagir a determinada situação ou estereótipo, e isso não está fazendo ou nos trazendo os comportamentos e os resultados que a gente está colhendo em qualquer relação social, no trabalho ou em casa. Quando eu tinha 15 anos, na verdade, desde os 10, eu acho, eu assistia Kung Fu. Alguém lembra desse filme? Esse cara é chamado de Dave Carradine, né? Ele era como é que se diz? Um dançarino. E eu sempre fui apaixonado desde muito pequeno por artes marciais. E eu comecei a lutar com os 12. E aos 15 anos eu ainda lutava. E a arte marcial te condiciona a usar determinados golpes para atacar ou para se defender. Aos 15 anos, para os 16, esse canivete que vocês estão vendo embaixo da imagem do Kung Fu era o objeto de desejo da rapaziada da minha idade. Ele tinha uma pecinha e a faca era retrátil. E eu comprei um, e a minha mãe super preocupada, você não vai com isso para a escola, mas os meninos levavam para a escola para mostrar e para se exibir. E num desses momentos, eu estava com um lanche na mão, um copo de suco e um lanche na outra mão, assistindo o jogo que acontecia na quadra. E alguém veio atrás de mim e colocou o que eu imaginei ser esse canivete. A minha reação não foi intencional. Com a mão que eu segurava o lanche, eu virei, bati na mão dele, tirando as costas e acertei o queixo. Infelizmente, tinha uma bancada atrás dele. Ele tropeçou, caiu, bateu a cabeça e desmaiou. Foi um desespero. Eu pensei que tivesse matado o menino. Foi aquele alvoroço. Mas eu estava tão condicionado a reagir que, naquele momento, eu não parei para pensar. Eu simplesmente agi. Quantas vezes na vida da gente nós não estamos condicionados a reagir a algo ou alguém, sem pensar naquilo que a gente faz? Então, o que é importante a gente ter em mente é de que, se estivermos condicionados, como nós podemos exercitar a autoconsciência, que é a capacidade de questionar o próprio pensamento, questione, sente, reflita, pare e pense. E esse é a minha outra sugestão. Particularmente, eu te convido a reverificar, talvez a questionar os seus próprios pensamentos. E eu gostaria de fazer um último convite, para que você possa refletir nesse nosso bate-papo. Alguns anos atrás, cientistas e astronautas começaram a discutir a respeito da periodicidade de um dia. Houve algumas mudanças, e eu lembro que em estudos sociais, na quinta série primária, a professora Neide falou que o dia não tinha 24 horas exatas. O dia tinha 24 horas, alguns minutos e segundos. Anos mais tarde, 30 anos talvez mais tarde, pesquisadores diziam que o dia não tem 24. Ele tem 25 horas. Pensei comigo, tem alguém roubando a minha hora a mais. Então eu quero te fazer um convite. Suponha que você tivesse uma hora a mais todo dia. O que é que você faria com essa hora a mais? Se você tiver com papel e caneta, eu te convido a escrever. O que é que você faria se você tivesse uma hora a mais todo dia? Se você não estiver escrevendo, pensa. Talvez com uma palavra. O que é que você faria com essa hora a mais todo dia daqui para frente? Pelo resto dos anos que você tem pela frente? Muitos, talvez, tenham escrito ler, ficar com a família, fazer exercícios, descansar mais, coisas como isso. O que você escreveu é importante para você? Eu te pergunto, vem em primeiro lugar sempre na sua vida? Deveria vir, não?
O equilíbrio emocional vem quando a gente consegue, de verdade, atrelar aquilo que é importante para a vida, hoje e amanhã, a tal felicidade, e quando a gente tem coragem para fazer escolhas mais acertadas, dizendo sim para alguns pontos, não para outros tantos. Quando nós paramos para pensar nisso, ou quando eu parei para pensar nisso, me veio à mente uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Esses são os meus filhos. Naquela época, com 4, 6 e 8, e aí com mais ou menos, se eu não me engano, 26, 24 e 22. Quando eles eram adolescentes, eu e a Kelly combinamos de que eles iriam morar com ela definitivamente nos Estados Unidos. Essa é a foto da época. Eu era um bom pai e por 2 anos eles ficaram comigo, enquanto a Kelly permanecia nos Estados Unidos. E foram os 2 anos mais importantes da minha vida. Eu aprendi ali a ser pai e mãe. Eu fazia lanche, acompanhava os trabalhos de escola, ia na reunião, levava para churras, enfim, fazia o que eu não tinha feito. E foi um momento maravilhoso. Mas quando eles foram embora, me bateu uma tristeza violenta. Já devem ter ouvido algo como chamado de o síndrome do ninho vazio. Foi assim, porque eu não tinha mais gente brigando para entrar na frente no carro, ou reclamando, ou discutindo, porque o Lucas, o do meio, sempre pegava no pé da menor, a Cacá. E eu sentia a falta daquela gritaria, daquelas brigas e daquela reclamação. E naquele momento, eu conversei com a minha irmã, que era psicóloga. Ela disse assim, eu vou te convidar para falar com um amigo meu. Ele é um psiquiatra e talvez possa te ajudar. Falei, tá bom. Eu fui e conversei com ele. E ele me ofereceu uma prescrição de um remédio tarja preta. Eu fui à farmácia, lembro como hoje, R$320 custou o remédio. Eu quis cair duro naquele momento, mas eu comprei. Eu estava tão doido pelo preço que eu abri a caixa estragando a caixa. Mas quando eu abri e tirei a bula, era uma bíblia. E quando eu comecei a ler, eu vi todas as possíveis consequências. Falei, vou tomar esse treco não. Vou não. Coloquei a caixinha aberta, já estourada, já não podia devolver, em cima da TV. E ali, eu olhava para a foto dos meus filhos, olhava para aquele remédio e dizia, eu vou me recompor, porque esse filme eu já vi e eu não vou tomar. Naquela época, pela providência divina, eu tive a chance de ter contato com o livro do Viktor Frankl, Em Busca do Sentido. Muita coisa me chamou a atenção na história do Frankl, mas uma coisa me chamou, entre outras, muita atenção. Ele tinha muitas frases de efeito, mas uma das frases de efeito que me chamou foi essa. Naquele momento, eu não podia mudar a situação, mas eu podia escolher mudar o meu comportamento. E foi o que eu escolhi e passei por aquele momento. Então, se eu tivesse que finalmente sugerir alguns pontos importantes, agora que nós estamos no finalzinho, são coisas simples, mas talvez façam diferença. Procure praticar atividade física, qualquer uma. Andar não tem contraindicação, e você pode fazer sozinho ou bem acompanhado. Administre suas emoções, mesmo que você tenha pavio curto. Pense 1, 2, 10 vezes se for preciso. Pare de focar naquilo que é negativo. Foque na solução. A energia e o tempo é o mesmo. Aprenda a observar suas emoções. Entenda que algumas pessoas te tiram do equilíbrio, que algumas situações talvez te tirem do equilíbrio. Analise como se fosse um terceiro. Busque momentos que vão te dar prazer e te aproximar da tua felicidade. Olhe para você. Presenteie-se. Faça aquilo que realmente vale a pena. Ame. Esteja com as pessoas que você ama, com as pessoas que são importantes e que vão somar. Procure melhorar as atividades que você precisa cumprir, aprendendo a dizer sim para aquelas que são importantes e não para aquelas que são menos importantes. Cuide da alimentação, como eu disse, que agora comecei a fazer com maior rigor, porque os gregos já diziam que a alimentação ela deve ser o nosso remédio e o nosso remédio a nossa alimentação. E, finalmente, se você precisar, procure ajuda especializada. Faça como fazem os grandes esportistas, que têm uma equipe por trás. Muitas vezes uma equipe multidisciplinar. Você talvez não seja um esportista de primeira linha, talvez não tenha condição financeira para fazer isso, mas você tem a condição de identificar quais são as escolhas que você precisa fazer para buscar esse equilíbrio mental e emocional, para viver bem consigo e com os outros.
E essa é a minha última sugestão. Faça escolhas acertadas. Finalmente, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto do Quintana, que me fez pensar bastante. E esse texto, vou ler para vocês aqui, me ajudou a refletir. A vida é o dever que trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Como foi, né? Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já se passaram 50 anos. No meu caso, 57. Se me desse uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente, eu diria que eu amo. E tem mais, hein? Não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Tempo é encontrado. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que você terá é desse tempo. E, infelizmente, nunca mais vai voltar. Eu agradeço a oportunidade, como combinamos com o Jean. Se tiver alguma pergunta, por favor, estou à disposição. João, nós te agradecemos muito essa abordagem maravilhosa que você fez. Você compilou em 1 hora aí conselhos maravilhosos para a nossa vida. Esse vídeo depois vai estar no YouTube e a gente vai poder olhar e continuar se estudando e se examinando. Eu vou aproveitar os minutos que nós temos, antes da gente ir para o fechamento, para te fazer uma pergunta. Nós temos um público predominantemente profissionais de RH. Então, isso que você trouxe é algo que nós colocamos na nossa vida como um remédio gerador de ponto de equilíbrio pelas escolhas saudáveis que fazemos, mas o RH ele tem um desafio, que é poder olhar tudo isso para dentro da empresa dele. Como eu sei que você é um consultor respeitado no Brasil inteiro, a pergunta que eu deixo para você é: como que esses profissionais de gestão de pessoas podem fazer para que esse equilíbrio emocional possa chegar para lá para os seus 100, 200, 500 colaboradores dentro de uma empresa? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Posso sim. Em maio do ano de 2021, a OMS e a OIT, eles divulgaram um relatório que levou em consideração 19 fatores de risco ocupacional. Entre os fatores estavam a poluição do ar, a exposição a substâncias cancerígenas, como, por exemplo, o amianto, riscos ergonômicos, né, posição sentado muitas horas, exposição a ruídos. Mas o que me chamou a atenção foi um dos motivos, não é, pelos quais, em 2006, 750 mil pessoas morreram. Sabe qual foi? Doenças relacionadas ao trabalho, em particular, longas horas de jornada. Essa foi a constatação. E eu lembro de ter lido que o Tedros, aquele que vocês viram na TV várias vezes, que é o diretor-geral, né, da OMS, ele comentou o seguinte: é chocante ver que tantas pessoas literalmente são mortas por causa dos seus trabalhos. Então, quando nós olhamos para a realidade do trabalho, e para nós que temos sob nossa responsabilidade muitas pessoas, qual é o maior cuidado que a gente deve ter? Nós precisamos criar um ambiente saudável. Porque nós sabemos que o burnout acontece. E quando a gente fala de burnout, nós estamos falando de situações que você pode observar. Entre os sintomas, esgotamento emocional. As pessoas, elas chegam já sem energia, ou perdem energia muito facilmente ao longo de um dia. A despersonalização. Pessoas que estão apáticas com o trabalho, não estão nem aí para ninguém. E, obviamente, como resultante, o desempenho que é impactado. Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa criar segurança psicológica. Como é que você faz isso? Primeiro, você tem que estabelecer momentos de troca. É preciso criar um clima em que as pessoas elas não se sintam podadas para tirar dúvidas, para dar opiniões, mesmo que a opinião seja diversa. Outra coisa que a gente pode fazer é reunir-se com foco para encontrar a solução, em vez de fazer aquelas reuniões para cortar o pescoço de alguém e achar o culpado.
E a terceira coisa que eu diria é envolver todos, sem exceção. Aqueles que muitas vezes são tímidos e que não contribuem, mas entenda, o tímido não fala com você, ele fala com alguém. Então, é criar uma condição de que esse momento de troca, que essas reuniões para encontrar a solução, e que todas as pessoas possam se sentir seguras para oferecer, para contribuir com algo melhor. E se você tiver numa posição de líder, eu diria que existem algumas coisas que podem criar a segurança psicológica. Primeiro, seja acessível. Não se coloque na posição de Deus, né? De estar no Olimpo, de ser, às vezes, a única pessoa que tem as soluções, né? Segundo, reconhecer o limite do conhecimento. Nem você sabe tudo. As pessoas não têm obrigação de saber. Mas tanto elas como cada um de nós tem a oportunidade de buscar. E não tenha medo de dizer, não sei. Se você não sabe, busque. Terceiro, esteja disposto a exibir falhas. Tem gente que quer mostrar que é super-homem ou Mulher Maravilha. Todos temos falhas. Ao exibir algumas falhas, o interessante é que você cria proximidade com as pessoas. Outro ponto importante, convida as pessoas a participarem da construção da solução. Entenda que quando a solução é imposta, muitas vezes você vai ver comportamentos em que as pessoas vão se sentir à parte. Mas quando elas participam da construção da solução, elas se sentem parte. Um outro ponto importante é transformar falhas em oportunidades. Aprenda com os erros. Porque se você for cortar a cabeça toda vez que há um erro, quando o erro acontecer, as pessoas escondem. E só vão descobrir quando o erro, que era um probleminha, se tornou uma catástrofe. E já gerou muito desafio. Outra coisa, não tenha medo de dizer o que precisa ser dito. Use uma linguagem direta e aberta. Fale para as pessoas o que é preciso. E se você tiver alguém muito ruim, que está entregando um resultado muito ruim, diga para ele, ó, se você está ruim no que você está fazendo, mas eu quero te ajudar. Quer ajuda? Porque se a pessoa disser sim, óbvio, é sua responsabilidade ajudá-la com treinamento, com apoio, com feedback, com reuniões 1 a 1. E se ela não quiser? Seu cargo exige uma tomada de decisão. Defina limites. No trabalho você pode ter amigos, mas deve haver um limite entre a amizade e o profissionalismo. E responsabilize as pessoas pelas transgressões que elas eventualmente vierem a fazer. Então, se eu tivesse que dizer, é isso. Crie segurança psicológica, para que as pessoas elas entendam que ir para o trabalho não é um peso. A gente passa muito tempo da vida adulta trabalhando. Não pode ser um ambiente tóxico. Muito bom, meu amigo. Nosso horário chegou ao final. E antes que todo mundo saia desligando e indo embora, a gente vai fazer uma foto de todos aqui. Mas eu queria te falar uma coisa, João. É para você se gabar, tá? Hoje nós tivemos o maior público de todas as nossas lives desde que nós estamos nessa gestão da BRH. Nós chegamos aqui a 77 pessoas, estamos agora com 71, mas disparadamente é o maior público que nós já tivemos. Obrigado, equipe da Disdal. Aê! A que eu atribuo isso de maneira fracionada? Os colaboradores da BRH deram alma, deram sangue, deram vida na construção dessa live. Então, todo mundo ali pegou, colocou nas suas redes sociais, eu sei lá para quantas pessoas que eu enfiei mensagem no WhatsApp de vocês, por favor, não me bloqueie. Então, gratidão a esses voluntários da BRH que têm divulgado, que têm apoiado. Gratidão a vocês que aceitaram esse convite para vir para cá. Gratidão a Diane, que teve a sensibilidade de convidar você como a nossa primeira live de 2023. E se nós estamos com a casa cheia por 2 motivos. Um, porque o teu nome ele é muito respeitado no Brasil inteiro, você é uma pessoa bem conhecida nas grandes empresas. E 2, porque também fomos felizes na escolha do tema. Então, na soma de todo esse conjunto, João, você está levando o troféu de nossa casa mais cheia. Então, gratidão a ti, gratidão, Diane, porque convidou, gratidão aos diretores, aos conselheiros que ajudaram a construir esse evento de hoje, gratidão a quem nunca esteve aqui e hoje está, estou feliz de ver algumas pessoas aqui. E agora a gente vai para a nossa foto. Diane, você quer fazer alguma fala? Todo mundo passou Rexona para a foto, não? Ah, muito bem, porque eu passei.
Tem gente levantando até os braços aí, mostrando que estava cheiroso. A querida Paula. Rexona não, Nívia. Já eu achei maravilhoso tudo, adorei a participação de gente que fico feliz em ver que a BRH Mato Grosso está estendendo braços até fora, de gente de São Paulo ali também. E gratidão, João, por mais essa contribuição que você dá ao povo de Mato Grosso. Eu fico muito feliz em poder trazê-lo para nos ajudar nesse grande objetivo da BRH. Sempre às ordens. Obrigado. Muito bem. Pessoal, então, aquele que puder abrir a sua câmera, aquele que puder colocar um sorriso maravilhoso no rosto, a gente vai printar a tela, tirar foto, e amanhã vocês estarão em todas as redes sociais do Mato Grosso e de São Paulo. Então, vamos lá. Capricha, hein? Caprichando no sorriso aí, que nós vamos tirar nossa primeira foto. 1, 2 e... E a Paula com direito a coração. Muito bem. Agora eu vou tirar sem óculos, porque... tentar ficar menos velho. A última. 1, 2 e... Feito. Pessoal, Silvina está falando que tem gente de Goiás também. Obrigada, Silvina. Bem-vindo, pessoal de Goiás. Tem o pessoal comedor de piqui aí, sejam bem-vindos. Muito aqui, o pessoal aqui de Goiás, aqui da Disdal Distribuidora aí, toda a liderança em peso aí. Que legal. O que mais tem é goiano. Tem muito goiano aqui, até porque o João Palmeira foi meu professor, né, e continua sendo aqui no IPOG de Goiânia, e eu pedi o pessoal aí para poder participar, porque de fato o final de semana aí que a gente teve junto foi sensacional, um excelente profissional aí que traz conhecimento aí, agrega no nosso dia a dia aí do mundo profissional aí da liderança. E muito obrigado aí a todos aí que fez o evento, né? Então, acredito aí que minha equipe aí está bem satisfeita aí com todo o conhecimento aí de hoje. Obrigado aí a todos. Que bacana. E eu espero que esse pessoal de fora, não é porque em fevereiro não será mais o João Palmeira que vocês não venham para cá, tá? Participar com a gente. Serão convidados, queremos ver todos aqui também. Combinado. O povo do Goiás aqui é firme. Legal. Beijos para todos, fiquem com Deus, grande abraço, valeu muito por hoje, todos aqueles que ajudaram a construir. Obrigado, gente. Um abração para todo mundo aí. Até qualquer hora dessa. Hélio Tito, estou te vendo agora aqui, gratidão pela tua presença. O Hélio também, ele é presidente, diretor de um conselho de administração, muito bacana te ver aqui, e mais do que isso, muito bom te rever aqui, meu amigo, sempre bom te ver aqui.